Então, suavizando os nossos pensamentos, vamos por esses instantes desprender das preocupações materiais e concentrarmos aqui em mais um estudo do Livro dos Espíritos, aonde vemos as leis divinas, aonde preparamos o nosso espírito para uma maior compreensão da vida e, consequentemente, para termos mais equilíbrio e felicidade. Que os bons espíritos, emissários de Jesus, nosso mestre, administrador do nosso planeta, guia e modelo de toda a humanidade, estejam conosco, estejam em todos os lares que estão participando, para nos ajudar no passe que fazemos coletivo no final do estudo e também na fluidificação da água. Então, em nome deles, em nome de Jesus, iniciamos o nosso estudo. Vamos ver se eu não desligo o meu som aqui, porque normalmente quando termina a prece eu desligo o som, né? Desligar só a música. Deixa eu ver se a minha voz está funcionando aqui. Som funcionando. Muito bem, então vamos terminar o capítulo que fala sobre lei de reprodução. Depois vamos entrar em conservação. Magda Franco entrou também, seja bem-vinda. A Magda pediu oração para o netinho dela. Ah, legal. Depois eu coloco na minha lista de vibrações, tá, Magda? E aí no final do trabalho você pensa nele também, que a espiritualidade vai estar conosco, né? E encaminha os pensamentos. Mas eu tenho uma lista de vibrações, de trabalhos no Herculano Pires, e eu vou colocar ele nessa lista também. Então vamos encerrar o assunto aqui, lei de reprodução, falar sobre poligamia. Então, tem alguns países que até hoje adotam a poligamia, que é uma pessoa casar com outras do outro sexo, numa quantidade diferente da monogamia, que é um só. E, embora exista um país onde é ao contrário, né, é uma mulher com vários maridos, a grande maioria dos países que adotaram a poligamia são machistas, né, porque é o homem que tem muitas mulheres. Vamos ver esse assunto aqui. Até a qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos à vontade. Pergunta de número 700. A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles devem se unir? Então, Allan Kardec, vendo o censo entre homens e mulheres na sua época, percebeu que existia um equilíbrio entre homens e mulheres. Hoje, se você perguntar para alguém se tem mais homem ou se tem mais mulher na sua cidade, no seu país, normalmente as pessoas dizem que não, né? Então a pessoa fala, na minha cidade tem muito mais homem, ou na minha cidade tem muito mais mulher. Mas não. Há um equilíbrio entre homens e mulheres no mundo, é fantástico. Eu até trouxe aqui o último censo do Brasil, não sei se é o último, mas acho que não deve ser o último. Mas eu trouxe o censo de 2010, vocês vão ver o equilíbrio que tem entre homens e mulheres. Então isso seria um indício que você deve se unir como monogamia e não poligamia? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. E aqui então está o censo, né, realizado no Brasil em 2010. E o interessante desse censo é que ele mostra que há um equilíbrio muito grande entre homens e mulheres e na idade também. Porque se tivesse bastante homem com mais de 60 e bastante mulher com 20, 18 anos, não daria para se unir. Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, entre 20 e 24 anos, olha, é 4,5 e 4,5 exatamente. Então, quer dizer, quando chega o momento de você casar, tem o mesmo número de homem e mulher. E se tiver a poligamia, vai ter um desequilíbrio. Então, se um homem se unir a 3 mulheres, vai ficar faltando 3 mulheres para outro homem, né? E vice-versa. Qual
das duas, pergunta Allan Kardec, a poligamia ou a monogamia é a mais conforme à lei natural? Então, pensando na lei divina, o que é melhor para todo mundo, qual que seria melhor? A resposta é clara. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição, não há mais do que sensualidade. Então, se realmente você se unisse a mais mulheres, no caso o homem, para ajudar mais mulheres, seria uma maravilha. Até um país que adota até hoje a poligamia é o Islã, onde eles se baseiam no Alcorão. E foi o Maomé que fez o Alcorão, se não me engano, né? E até o próprio Maomé, ele casou com várias mulheres, e a última dele, ele casou com uma mulher de 10 anos, uma menina, né? Tanto é que ele disse que ele não ia ter relações sexuais com ela, a não ser quando ela menstruasse. Então, no Alcorão, o Maomé disse que você pode casar com mais mulheres, principalmente para ajudar elas, e de preferência viúvas ou órfãos. Então, no caso lá que existem pessoas muito ricas, né? Aliás, todo lugar tem pessoa muito rica. Então, o Maomé colocou essa lei até do ponto de vista positivo, porque aí a mulher fica viúva e ela fica discriminada pela sociedade. Aí, se um homem casar com ela, ele vai não só adotar os filhos dela, como vai amparar ela. No caso, uma menina, por exemplo, de 10, 12 anos, que ficou órfã e uma pessoa rica casa com ela, vai amparar. Só que aí no Alcorão diz que se você optar pela poligamia, você não pode fazer distinção entre as suas mulheres. Então, se você casar com uma mais nova, ele é órfão, por exemplo, mas no fundo você casou com ela porque ela tem um corpo mais bonito, né? Então, pelo caso da sensualidade, e você começar a ter relações sexuais mais com essa novinha do que com as de mais idade, aí vai ser a sensualidade. Então, o próprio Alcorão diz que você tem que tratar todas iguais e mesmo sexualmente dar a mesma atenção a todas. Então, é até um ponto de vista positivo. Mas já a doutrina espírita, ela diz que não, que normalmente a poligamia, ela se funda na sensualidade e ela destitui o número aí de seres que deveriam se unir. Então, tem um número iguais de homens e mulheres, e se tiver a poligamia, vai ter um desequilíbrio e vai ser contrário à lei de Deus. A Pri colocou que o último censo foi de 2010 mesmo. Ah, é? É de 10 em 10 anos, o ano passado era para ter, mas não teve por causa da pandemia. Ah, sim, a Priscila foi se informar no Google lá. O Claudinei entrou também, seja bem-vindo. A Diva Crema, a Pri, né? Ela pediu prece no final. Pediu prece também. Muito bem. Ótimo. E vamos lá para outra pergunta. Ah, não, é continuação. Eu até procurei na internet, já tinha feito esse estudo há algum tempo. Tem o poliamor hoje em dia, né? O poliamor significa muitos ou vários, né? É a prática, o desejo de ter mais de um relacionamento íntimo simultaneamente, com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos, não devendo, no entanto, ser confundido com pansexualidade, porque pansexualidade é você manter relações com todos os gêneros, né, até com animais. Então, o poliamor seria você se unir a várias pessoas. Alguns grupos brasileiros entendem o poliamor como um modelo de relacionamento não monogâmico, que possui 3 características principais: não exclusividade afetiva sexual a 2, consensualidade e equidade entre todas as partes. Então, seria um amor livre. Então, você pode ter quantas pessoas você quiser. Por outras palavras, o poliamor, como opção ou modo de vida,
defende a possibilidade prática de se estar envolvido afetiva, sexualmente, em relações íntimas, profundas e estáveis, com mais de um parceiro simultaneamente, de forma consensual, honesta e equalitária. Então você se casaria mesmo com várias pessoas. Embora no Brasil, não sei se isso é permitido, né? O nosso advogado aqui, o Claudinei Celestino, poderia dizer. Então isso aqui talvez seja uma coisa que tem que ser por debaixo do pano. Porque existe uma espécie de poligamia também que é antes do casamento. Então é comum você, antes do casamento, namorar várias pessoas. É uma espécie de poligamia. Mesmo que não seja ao mesmo tempo, né? Embora exista aquele negócio de catar também, né? Então existe aquele termo ficar. Então, no nosso tempo, a gente falava em namoro, noivado, casamento. Hoje em dia tem um termo que é ficar. Então, você namora a pessoa um dia só. Então, você vai numa boate, por exemplo, conhece uma pessoa, dorme com ela, né? Às vezes tem o sexo, e aí depois faz de conta que não conhece mais. Então, é o ficar. E aí, você, depois desse dia, você fica livre para ficar com outras pessoas. Mas tem um outro termo também, mais chulo, mais ainda sensual, que é o catar. O catar, numa noite, você fica com várias pessoas. Até teve um programa no Fantástico sobre isso, e mostrou lá vários adolescentes numa festa, e eles faziam um campeonato de quantas pessoas você conseguia beijar numa noite. No caso lá, a que ganhou conseguiu beijar 8 pessoas. Hoje, com a pandemia, acho que não pode fazer isso, né? Então, quer dizer, no Brasil, se não existe a poligamia depois, você pode dizer que antes do casamento tem uma espécie de poligamia. A Pri está falando que até trair é crime. Ô, Pri, você está sendo muito rígida, não pode trair, então. Mas em relação a casamento com várias pessoas, pode? O Claudinei poderia, que é advogado, outro advogado aqui presente, a lei brasileira permite? Porque a lei brasileira, por exemplo, permite o casamento em sexos iguais, né, que seria homossexuais. Mas e o casamento com várias pessoas? É viável no Brasil? O seu slide está parecendo assim, ó. Ah, é? Vamos arrumar. Melhorou? Uhum. Melhorou. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, deveria ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos, como nós vimos no próprio Brasil. A poligamia deve ser considerada, então, como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. Porque como nós vimos para trás o casamento, né, que seria uma instituição do futuro, embora muitos acham que o casamento é uma instituição falida, a poligamia seria ao contrário, seria um retrocesso. Porque um casal se unindo e constituindo uma família acaba sendo uma coisa muito equilibrada e serve de base para os filhos. Mas, por exemplo, se o seu pai e a sua mãe são casados ao mesmo tempo com outras pessoas, já complica, né? Então, até como nós vimos para trás, teoricamente, esse negócio do poliamor seria uma maravilha, né? Então, você amar não só uma pessoa, mas várias pessoas. Mas a questão é que se é realmente um amor por várias pessoas ou se é só sensualidade. Porque amar outras pessoas, você pode e deve. Aliás, quando se fala em amor, ele se estende para todas as criaturas. Você pode amar as plantas, tratar muito bem elas, os animais, as pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto. Você ama todo mundo. Mas na hora de constituir família, é só com uma pessoa para ter uma harmonia ali no lar e ajudar no desenvolvimento dos filhos.
O Herculano, que é o tradutor do livro, diz o seguinte: o impulso do homem não é um instinto biológico, mas um simples resquício das fases anteriores de sua evolução. Não sendo irracional, nem controlado pelas leis naturais das espécies animais, ele tem o dever moral de refrear esse impulso e sublimar a sua afetividade através do amor conjugal e familiar. Então, se você for ver o instinto, principalmente do homem, ele é mais apegado às sensações. Mas do reino animal, o ser humano é o único que consegue controlar os seus instintos. Então, embora nós trazemos de outras vidas, né, esses instintos animalescos, podemos dizer assim. Até uma vez nós temos um estudo do Livro dos Espíritos exatamente sobre esse assunto, né? E tem um senhor que até ele desencarnou, e aí ele confessou para nós, né? Falou: olha, quando eu era novo, eu era muito animalesco na área do sexo, né? Então ele foi sincero e realmente muitos de nós ainda o somos, né? Só que não admitimos. Mas nós temos a condição de vencer esses instintos e pensar na família, né? Pensar na harmonia, no bem de todos. Já quando você trai, quando você tem outras relações, você desestabiliza a família. O Claudinei respondeu. Sumiu aqui o negócio? Você tem que diminuir. Aí. Vamos ver se nós podemos casar. Isso daí. A poligamia no Brasil é crime, inclusive com pena de prisão de até 3 anos. E tem muitos casais que vivem, né? Tem até cama hoje em dia para 3, 4 pessoas, né? Então é crime. Assim como trair é crime, olha para vocês verem como esse estudo complica a nossa vida. Você não pode nem trair e nem ser poligâmico, senão você periga ser preso, né? Marcelo deu boa noite, tá chegando aí. Presta atenção, hein, Marcelo, que nós estamos falando. A Mara, sejam todos bem-vindos. E a Viviane também entrou. A Viviane também entrou. Sejam bem-vindos. Para quem não escutou, é proibido a poligamia e é proibido a traição também. E aí continua Herculano falando: é pela razão e o livre-arbítrio que ele se controla, elevando-se conscientemente acima das exigências biológicas e das ilusões sensoriais. Se esse controle lhe parece difícil, maior é o seu dever de realizá-lo, porque maior é a sua necessidade de evolução nesse campo, e também porque o mérito do bem está na dificuldade, como se vê no item 646 desse livro. Nós já falamos bastante sobre isso. O problema do relacionamento sexual é que ele envolve a emoção das pessoas. Então, se você estiver com uma pessoa só por sensualidade, não para constituir uma família com ela, não para se desenvolver junto com ela, você acaba fugindo das responsabilidades dessa pessoa. Então, por exemplo, se você se une a uma pessoa só por sensualidade, mas ela não tem esse pensamento, ela quer se unir com você para constituir uma família, para ter filhos, para desenvolver as responsabilidades dela. E aí depois você foge desse relacionamento, você pode gerar um trauma, um desequilíbrio nessa pessoa por muito tempo. Eu estou lendo o livro Obreiros da Vida Eterna e conto o caso de um padre que ele fez o juramento lá do celibato, mas na prática ele acabou se relacionando com muitas mulheres. E aí se relacionou com mulheres casadas, se relacionou com pessoas virgens, e aí ele dizia que ia casar com a pessoa. E teve casos de mulheres que teve filhos, e aí depois foi levar o filho lá para ele assumir, ou para ele ajudar. E era uma época que quando você tinha poder, você literalmente soltava os cachorros sobre as pessoas, né? Até tem um caso dele lá, que ele se uniu a uma moça, aí teve um filho, aí quando ela engravidou, ele expulsou ela da vida dele, e aí ela se afastou. E aí ela viveu, trabalhou,
E ela não conseguiu casar, porque ela era uma mãe solteira há muito tempo atrás. E aí ela voltou para conversar com ele quando ela estava doente, então ela estava ficando cega. E aí ela pediu para ele ficar com o filho que eles tinham tido junto. No caso, o filho tinha 9 anos. E para complicar, o menino tinha pegado tuberculose. Aí ela pediu, olha, se não for para você ficar com meu filho, pelo menos me dá um dinheiro, que eu estou quase morrendo também, para eu fazer um tratamento para o meu filho, para ele sobreviver, né? Eu vou morrer, mas ele vai continuar vivo. Ah, imagina, ele chamou lá um empregado e soltou os cachorros em cima dos dois. E aí depois, em pouco tempo, os dois desencarnaram e viraram 2 obsessores dele. Então a questão sexual, quando você valoriza só a sensualidade e acaba brincando com a emoção das outras pessoas, com os sonhos, com os ideais das outras pessoas, é muito complicado. Então o resgate desse espírito, por exemplo, em outras vidas, ia ser muito difícil. A gente tem que ter cuidado aí com essa área sexual. E agora, saindo então da lei de reprodução, vamos entrar na lei de conservação. Não sei se vai dar para a gente ver os 2 assuntos aqui, conservação e lei de conservação. Instinto de conservação, tem 2 assuntos que eu acho que não acabei colocando aqui. Mas aí, se não der, a gente deixa para a próxima. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Então, naturalmente, nós sempre queremos ficar vivos. Então, nós temos uma tendência a se alimentar. Quando você fica doente, você tem uma tendência a buscar a saúde, porque você não quer morrer. Uma coisa que mostra muito nossa lei de conservação é quando alguém tenta nos agredir, principalmente numa área vital, né? Então, se a pessoa tenta atingir o nosso coração, ou o nosso órgão sexual, que é uma coisa importante também, a gente instintivamente se defende. E por quê? Por causa da lei de conservação. Então, todos os seres vivos, eles têm uma tendência a querer ficar vivo. Então, por mais problemas que você tenha, por mais dificuldades, ninguém quer morrer, devido à lei de conservação. E Deus, logicamente, fez essa lei, porque se você não viver, você não cumpre as suas responsabilidades aqui na Terra. É simples assim. Então é uma lei necessária para a gente cumprir os desígnios de Deus. Então, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Então, no reino mineral é bem mecânico. No reino vegetal é mecânico, mas já é com uma certa vida. Eu coloquei até aí os girassóis. Olha o nome, girassol. O que acontece com o girassol? Ele vai o dia inteiro acompanhando o sol. Aliás, todas as plantas elas tendem a virar para o sol. Eu mesmo plantei umas... Como é que chama? Né? Leguminosa. Suculenta? Umas suculentas aqui em casa. E as minhas melhores suculentas, elas se voltaram para o sol. Então isso é instintivo, porque o sol é a fonte da vida aqui na Terra. Então os seres vivos procuram o sol. Por quê? Por causa da lei de conservação. Ele fez uma pergunta. O medo seria um instinto de conservação? Sim. Sim, porque você tem medo e você se defende. Você tem medo de morrer, né? Exatamente. Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Aí coloquei a imagem de um beija-flor, né? Se alimentando numa flor. Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Quer dizer, você tem que ficar vivo para fazer os desígnios de Deus. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, eu coloquei a imagem desse bebezinho, você dá uma melancia para ele, o que ele faz? Ele come. E até a lei de conservação, se for doce, você continua comendo. Mas se for amargo, você para. É instintivo isso. Então, na nossa boca mesmo, tem lá
mecanismos para você ver se o que você está comendo é bom ou se é ruim. Então, se você dá uma coisa docinha para a criança, ela come, né? No caso, essa melancia, acho que não vai conseguir comer inteira, né? Mas ele já deu aí uma primeira bocada. E agora vamos falar sobre os meios de conservação. Então, Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso. Então, nós que estamos nesse mundo material e nós temos as nossas ambições, muitas vezes nós duvidamos que Deus nos dá a possibilidade de conseguir os meios para a gente ficar vivo. Então, você tem medo quando você perde o emprego, quando você está entrando no lugar do trabalho, né, no ambiente de trabalho, você tem medo de não arrumar um emprego. Mas, na verdade, você arrumar um emprego e ganhar o necessário para a conservação do seu corpo, para você ter um alimento, para você ter um lar, né? Está dentro das leis divinas. Então, todo mundo vem com as possibilidades de conseguir o meio de subsistência, porque isso faz parte da lei de conservação. É que nem sempre a gente tem fé. Aliás, esse vai ser o assunto. Por que às vezes a gente duvida? Então, sim, e se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Então, a gente sempre tem os meios de sobreviver. Se você não está conseguindo, é porque tem algum problema. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então, tudo na natureza tende a nos dar condição de ficar vivos. E a maior fonte que nós temos de alimento são os vegetais. E é interessante como o meio vegetal é super desenvolvido. Então, quando a gente olha as plantas, muitas vezes a gente os acha os seres inferiores da criação. Mas não é ao contrário. Como os vegetais, as frutas, são a fonte de subsistência para o homem, são seres dotados de uma capacidade de reprodução fantástica para fornecer ao homem os meios de ele subsistir. Então, por exemplo, estava falando para a Letícia hoje, se você pegar uma laranja, ela tem muitas sementes, mas a questão não é quantas sementes tem uma laranja, que já seria para fazer vários pés de laranja, embora isso aqui não é laranja, são maçãs, né? Então é o mesmo exemplo, tanto para maçã quanto para laranja. Então a questão não é quantas sementes existem numa maçã e numa laranja. Até eu procurei na internet quantas sementes tem numa laranja e vi lá uma resposta bem mal educada. Estava assim, você quer saber quantas sementes tem uma laranja? Eu falei, eu queria, né? Você pega uma laranja, corta ela, separa todas as sementes que você vai saber. Mas eu sei que são bastantes. Mas a questão não é essa. A questão é que uma semente apenas, independente de quantas tem em cada fruta, gera uma árvore enorme dessa. Então, por exemplo, essa macieira, quantas maçãs ela deu? Centenas de maçãs. E a laranjeira também é assim. Então, quer dizer, a natureza ela tem possibilidades de te dar uma fonte de vitamina, de proteína imensa. Até uma característica do reino vegetal também, que eu acho fantástica, é que você pega qualquer pedacinho da maioria das plantas, se você colocar num copinho d'água e for trocando essa água, ela cria raiz e ela vira outra árvore também. Então, quer dizer, a natureza ela coloca os meios para que nós nos conservemos, fiquemos vivos e cumpramos os desígnios de Deus. Então, só não vive quem não quer. Aliás, se você não quiser viver, que é o suicídio, que nós já estudamos, é o maior crime que tem contra a natureza, porque nós temos que viver. Porque a terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem. É lógico que se for um deserto, um lugar árido, como eu estou mostrando aqui, não vai dar realmente nada. Mas, normalmente,
a terra não dá o necessário por culpa do homem, como nós vamos ver aqui. O Egídio entrou também. Então, o homem, se ele usar as possibilidades que a natureza lhe dá, ele consegue fazer uma grande produção de alimento. Eu coloquei um exemplo aí da alface, né? É que o homem a negligencia, a natureza. É ingrato e, no entanto, ela é uma excelente mãe. Frequentemente, ele ainda acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. Tem muitos agricultores, para aumentar a sua propriedade, quando ele está, por exemplo, numa área protegida, ele faz uma queimada, que é no caso lá da Amazônia, que está tendo muito agora. E o que acontece quando você faz uma queimada? Você compromete o solo por muitos anos. Os agrônomos que estão nos assistindo aí, o Renatão, por exemplo, fala aí quanto tempo demora para o solo ficar rico novamente. Já uma outra coisa que é natural e é para o bem seria a geada. Então, se você tiver uma geada, que é uma coisa natural na sua agricultura, depois da geada, como é o gelo, o solo fica rico. Então, às vezes, dá uma geada, né? Você perde a produção de um ano, de 6 meses, mas aí como ficou lá com o gelo, né, um bom tempo, é uma coisa boa para o solo, mas a queimada não. Então, o homem, muitas vezes, ele é a causa da terra não produzir tanto quanto poderia. A terra, então, produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Então, muitas vezes, ele produz muito mais do que ele consome, né? E por ganância, e aí dá problema também. A Pri falou alguma coisa aqui. Quando você machuca um galho ou poda uma árvore que está sem seus frutos, ela começa a produzir flores e frutos, é a ameaça que gera a continuação da espécie. Eu sou apaixonado por esse mundo vegetal, né? A capacidade que ele tem de reprodução em quantidade, né? É fantástico. Eu até estou em casa aqui, num vasinho de 3 quilos, eu plantei uma pimenteira. Eu gosto de pimenta. E parecia que o negócio não ia, mas eu rego ela, como o vasinho é pequeno, tem que regar bastante. Outras plantas eu matei porque eu reguei muito. Mas a pimenta eu consegui regar na quantidade certa. E eu precisava de 12 pimentas para fazer uma pimenta. Eu acho que já está com mais de 20. E cresceu, demorou. Primeiro nasceu as flores, né, como disse a Priscila. Depois nasceu as pimentinhas, mas ela estava verde. Tanto é que o pessoal aqui em casa falava que eu comprei pimenta errada. Que não era pimenta... Não era pimenta vermelha, era pimentão que eu comprei errado. Mas aí, passando o tempo, um dia começou a ficar vermelha e agora estão me cobrando aqui para fazer o molho de pimenta, né? Vamos lá, então. Então, é fantástico você cuidar de uma planta. Aliás, a pandemia, o símbolo da pandemia hoje é o pessoal fazendo pão em casa, tem muita gente fazendo pão, e cuidando de plantas. Nunca se vendeu tanta planta e tanto fermento para fazer pão quanto na pandemia. Porque é uma terapia, né? Você cuidar das plantas, você fazer um pãozinho caseiro em casa, né? E é fantástico. Aliás, falando sobre alimentação, lei de conservação, é bonito ver a história de como inventar o pão. Porque então um dia alguém pegou o trigo, né? E ralou na pedra lá, e aí deixou fermentando. Então diz que as grandes cidades elas só conseguiram se desenvolver depois que inventou o pão, né? Embora no começo o pessoal ficava muito com problema nos dentes, porque como o trigo era moído na pedra, então a pessoa comia pão com areia, e aí danificava os dentes. Hoje já é moído de outra maneira e não estraga os dentes. Se ela não supre todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que destina ao necessário. Então é comum ter um desperdício muito grande de alimentos. Então, se o homem
fosse comedido, se ele pensasse nos outros, né? Então daria para alimentar bem mais pessoas com um preço melhor. Mas na questão alimentícia, quanto em tudo, às vezes entra a questão monetária. Então, às vezes, para valorizar um produto, eles jogam fora todas as coisas. Aí mesmo a gente vê o tomate sendo jogado fora e o pimentão, tá tudo bom, nada tá podre. Então o cara tá jogando fora, talvez para aumentar o preço, né? Então aí já é o homem desequilibrando aí o ambiente. Vede como árabe, então isso na época de Kardec, no deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades factícias. Então até no deserto, onde não tem água, se você consumir só o necessário, dá para você viver. Embora hoje, com as técnicas modernas de irrigação, até o deserto fica bem fértil. Essa foto que eu coloquei aqui é real do deserto do Saara. Olha quanta coisa plantada lá. No norte do país aqui também, né, com a irrigação levando os rios para mais longe, né, o São Francisco mesmo teve aquele negócio de São Francisco, como é que é o nome? Transposição do rio São Francisco. Então aí a água é levada mais longe. Mas então até nos lugares mais áridos, se você viver só com o necessário, você consegue ter o necessário. A Pri está falando que existe produção orgânica em larga escala, diminui os desperdícios. É uma pergunta, se você acha que se existisse produções em larga escala, diminuiria os desperdícios? Então, tem a produção em larga escala. O problema são os interesses financeiros, né? Então, às vezes, para ter um preço maior, acaba queimando, né, a agricultura. Então, se não tivesse o interesse material e as pessoas administrassem os alimentos a benefício de todo mundo, seria uma maravilha. Eu tinha um contato uma vez com um senhor que ele tinha um caminhão e ele fazia frete daqui de Jundiaí para o Ceasa de São Paulo. E aí ele contava para mim como que era a política do alimento. Então, quando o agricultor mandava o alimento para o Ceasa em São Paulo, ele não sabia que preço que ia ser vendido. Então, quando chegava lá, às vezes o preço que ia vender era mais barato do que ele gastou para plantar. Agricultor normalmente é resgate de débitos do passado, né? E aí então era um dilema, porque se ele voltasse para cá com o alimento no caminhão, ele ia ter que pagar o frete novamente. Então ele tinha duas opções: ou ele vendia bem baratinho e não ia dar para pagar todos os custos que ele tinha, ou ele mandava o cara do caminhão descarregar e deixar tudo lá, de graça. Porque, ou jogar fora, como a gente viu aquela foto ali. Então tem pessoas que vai vender o tomate, por exemplo, quando tá muito barato, ele prefere jogar fora do que vender por um preço muito barato. Então, quer dizer, precisa a moral progredir para a gente ajudar as pessoas aí nessa questão. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte e tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo da escassez? Então tem pessoas que gastam muito, né, o alimento numa época de fartura, e depois quando falta ele reclama. Então se sempre você fosse equilibrado na alimentação, não faltaria nunca para ninguém. Aí está um exemplo da pessoa que colocou um monte de comida no prato e jogou fora. Quem já não fez isso, né? Então, até às vezes eu brinco aqui em casa. Se a gente fosse resgatar toda a comida que a gente joga fora para fazer falta em outra existência, nós passaríamos fome, né? Ou morreríamos de fome em outra existência, de tanta comida que a gente joga fora, né? Então sempre a gente tem que pensar em fazer só o necessário. Os países que já passaram por guerra têm essa experiência. No Brasil que tem muito desperdício. Mas se você vai, por exemplo, na Alemanha, no Japão,
sempre a comida é racionada. Então, se você for na casa de um alemão, por exemplo, é comum, quando ele vai fazer a carne, ele perguntar para você quantos bifes você come, ou se for linguiça, quantos gomos de linguiça você vai comer. Porque ele vai preparar só o que você vai comer, para não desperdiçar. Eu até tinha um amigo que trabalhava naquela empresa que tem lá em Campo Limpo, uma empresa bem grande que tem lá. A Krupp. A Krupp. E na Krupp, a Krupp é alemã. Então aí um dia veio um gerente lá, né, da Alemanha, e aí convidaram esse gerente para um churrasco. Aí ele falou, eu levo a carne. Aí o pessoal, o senhor leva a carne, mas é muita gente, né? Ele falou, não, eu pago a carne, fiquem tranquilos. E aí tinha 30 pessoas no churrasco. O que ele levou de carne? Ele levou 30 salsichão, um para cada um. Aí tiveram depois que ir no mercado comprar mais carne, que é o pensamento que ele tinha lá da Alemanha, que eles não desperdiçavam, e era um pedaço para cada um. E para ele churrasco era a salsicha, né? Igualzinho brasileiro aqui. Aí levaram depois ele numa churrascaria aqui no Brasil, ele ficou doido. Na verdade, eu vos digo que não é a natureza a imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Uma outra questão aí que nós temos que nos educar é quanto aos recicláveis. Então, se todo mundo reciclasse o lixo que ele tem na sua casa, nossa, nós ajudaríamos muitas pessoas, né? Porque aí, reciclando o que pode ser reciclado, você não agride tanto a natureza depois, né? Como bens da terra, devemos entender apenas os produtos do solo. Então, quando se fala de lei de conservação, de bens da terra, a gente pensa só nos alimentos. Mas não, é tudo. O solo é a fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos, porque esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que devemos entender por bens da terra tudo quanto o homem pode gozar nesse mundo. Então a casa, o carro, o celular, né? É tudo recursos que a terra nos dá. Tem um comentário da Clotilde. A metade da população do planeta dorme com fome todos os dias, um total de 7,8 bilhões de seres humanos. Isso é muito triste. Então são as pessoas que jogaram fora o alimento na outra vida. Então, quer dizer, com certeza a pessoa que passa fome, a gente fala aqui num tom de brincadeira, e até devemos ajudar essas pessoas. Até no centro existe sempre um trabalho muito grande de ajudar as pessoas que passam fome mais perto aqui de nós, né? Mas, normalmente, a pessoa que vem com essa prova, Clotilde, no mínimo, negou alimento para as outras pessoas, né? Então, o acaso não existe, mas é uma realidade. É um mundo de provas e expiações, e muitas pessoas não usaram bem, né, a questão aí do relacionamento na autoexistência, prejudicaram o outro, e aí, no caso, tem que resgatar. Eu até estou assistindo uma minissérie que conta sobre a Inglaterra, né, naqueles tempos de reinado, e aí mostra duas realidades diferentes, né? Os nobres, né, que são os herdeiros lá dos duques, dos condes, e que tem uma vida assim fantástica, né? Cada almoço, cada jantar é servido com muitas coisas, né? Então, duas pessoas, por exemplo, sentam naquela mesa enorme de uns 10 metros de largura, e a mesa é inteirinha cheia de alimentos, para eles escolherem o que quiser. Às vezes não estão com fome e aí não come tudo. E tem muitos empregados e assim por diante. E aí a grande população da Inglaterra não tem nem coisa para comer. Então, numa vida você esbanja e vai para o supérfluo, na outra você tem que resgatar. Infelizmente, é assim. Mas isso não quer dizer que nós, hoje que temos o necessário, falamos para as pessoas que estão passando fome, não, você tem que passar fome mesmo e eu não vou te ajudar. Não. É obrigação nossa, se tivermos alguém passando fome perto da gente, tentar ajudar, né? Temos que ajudar todo mundo.
Os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. O que se deve ligar a esse fato? Então, tem pessoas que, mesmo em centros populosos, passam fome. E qual a causa disso? Tem duas. Às vezes a culpa é da sociedade, mas às vezes a culpa é da pessoa mesmo. Vamos ver a resposta. Ao egoísmo dos homens que sempre fazem, que nem sempre fazem o que devem, em seguida e o mais frequentemente a eles mesmos. Então, às vezes, como tem o poder público e é ele que administra, muitas pessoas passam fome, passam necessidades, porque o dinheiro público não é administrado de uma maneira equilibrada. Porque se os impostos que nós pagássemos fossem bem administrados, ninguém passaria fome, ninguém teria problema nenhum. Mas muitas vezes passamos necessidades pelo mau uso que nós fazemos do livre-arbítrio, né? E eu até coloquei um exemplo aí, a pessoa estava pintando a faixa, tinha um tronco caído, ele fez a volta, né? Então isso aqui se chama lei do menor esforço. Então, se você não faz o que você deveria, vai dar problema. Se não nessa vida, em outra. Buscai e achareis, diz o Espírito, estas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de se encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e a perseverança, e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. E é o que muitas vezes nós não fazemos. Os problemas, eles existem exatamente para o nosso desenvolvimento. Mas aí a gente não aceita essas provas, essas expiações, e aí nós vamos pela lei do menor esforço, muitas vezes até nos matamos, né? Ou simplesmente não fazemos o que é necessário para resolver os problemas. E aí dá problema. Eu assisti há pouco tempo um documentário sobre o pós-guerra no Japão. E lá no Japão surgiu a Toyota Corolla. E assim que teve o final da Segunda Guerra Mundial, a fábrica da Toyota, que já estava produzindo alguns carros, os Estados Unidos, quem foi designado para administrar lá o Japão, não deixou ele fazer carro, porque não era necessidade do povo ter carro. E aí a Toyota começou a fazer panela e frigideira. Mas aí o presidente da Toyota, ele tinha o sonho de fazer carros, né? E ele apresentou para os norte-americanos 4 projetos de carro. E aí eles aprovaram. Eles olharam os carros, acharam bom, porque esses carros seriam produzidos principalmente para o mercado norte-americano. E até o primeiro carro era o Corolla. E ele começou a produzir. Até depois o presidente saiu, porque teve que mandar muita gente embora para fazer um empréstimo. Mas aí um primo dele ficou na presidência e a Toyota foi para frente. E até o carro mais vendido hoje, que carro que vocês acham que é? O Fusca? Foi o Fusca. Hoje o carro mais vendido no mundo é o Corolla. Então, quer dizer, a partir da perseverança de uma pessoa, né, de não ter desistido, a Toyota cresceu, né, e chegou aonde está hoje. E em tudo é assim. Então, a terra, ela produz, porque existe a lei de conservação e ela é feita para produzir mesmo. Mas não é algo automático. Tudo na vida demanda paciência, desenvolvimento, perseverança. A Pri aqui fala da Kawasaki, né? De piano passou a fazer motos. Eu não conheço a história da Kawasaki. Eu vou ler, já que a Priscila falou aqui. Eu conheço a história do Honda. Então, a Honda, ela começou fazendo moto. Porque aí, lá nos escombros do Japão, não dava para andar de carro e tinha muito motor pequeno sobrando, aí ele inventou a motocicleta, né? Hoje a Honda fabrica até avião, né? Então todo mundo começa devagarzinho e chega lá. Nós vamos parar aqui, porque o assunto ainda vai embora, hein?
Ixi, tem muito ainda. Então vamos deixar para a próxima, vamos falar de lei de conservação na próxima. Vamos colocar em prática tudo isso que nós estudamos hoje aqui, né? Ninguém vai poder ser mais braço curto, a gente vai ter que trabalhar bastante, perseverar, né? Não pode ter vários relacionamentos, não pode trair, né? Vocês aprenderam aqui na poligamia. E aí na próxima a gente continua o nosso estudo. Vamos colocar nossa música. A Marabate falou que é muito interessante, pena que acabou. É gostoso o estudo do Livro dos Espíritos. E o interessante do Livro dos Espíritos é que logo não vai acabar aqui, né? Aí a gente começa de novo. E vamos ver as mesmas coisas e vai dar a impressão que é novo novamente, porque a gente não consegue absorver todos os ensinamentos, né? Então a gente tem que estudar o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da nossa doutrina, incessantemente. O Divaldo que aconteceu isso, né? A Joana falou para ele, estuda o Livro dos Espíritos. Ele estudou. Estuda mais uma vez. Aí ele terminou mais uma vez. Estuda mais uma vez. Quando ele terminou a terceira vez, aí ele falou para ela, agora não vou estudar mais o Livro dos Espíritos. Ela falou, não, agora você não precisa perguntar para mim. Toda vez que você terminar o Livro dos Espíritos, você estuda novamente. E ele está estudando até hoje. E vamos fazer o mesmo aqui. E a gente vai aprendendo as leis divinas, né? Então vamos agradecer a Deus a oportunidade desse estudo que tanto nos esclarece e ao mesmo tempo nos motiva e principalmente nos conforta. Estudando as leis divinas, descobrimos que tudo é para o nosso bem e para o nosso desenvolvimento. Passamos a ver a vida por um prisma otimista e assim praticamos cada vez mais as leis divinas e nos desenvolvemos, mesmo com os nossos problemas. E aí nós aproveitamos esse tema que nós tivemos aqui para vibrar para todo o nosso planeta, começando a falar sobre a vida de relação, que as pessoas valorizem os seus familiares, né? Os seus esposos, esposas, que as pessoas possam valorizar os seus filhos e valorizar o casamento, que é a base da família. E também pensamos nessa segunda parte que estudamos sobre a lei da conservação. Então saibamos que temos que cuidar do nosso corpo, mas sempre com equilíbrio, sem excessos, sem supérfluo, para que possamos desempenhar as nossas responsabilidades da melhor maneira possível aqui no planeta. Pensamos também nas pessoas mais perto de nós, né? Nas pessoas que pediram a vibração para nós, aquele neto daquela senhora. Outras pessoas nos pediram vibrações também pelo WhatsApp. Então que todos possam ser ajudados. Pensamos na água que está para fluidificar. Conforme o nosso merecimento, sejam depositados os remédios necessários para o nosso equilíbrio. Assim, agradecidos a Deus, nós encerramos o nosso estudo e possamos no próximo sábado, no mesmo horário, estarmos aqui novamente. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco e encerramos então o estudo da noite. Agradecemos a todos que participaram e até o próximo sábado, no mesmo horário. Que assim seja.